Também vos queria agradecer, enfim, agradecer o convite do Bloco de Esquerda de Amarante, agradecer a vossa presença, pedir desculpa pelo atraso, que é culpa nossa e não dos organizadores. Eu diria poucas palavras sobre o livro e mais sobre algumas das consequências. Enfim, o João já fez uma apresentação brevíssima e em poucas palavras. O livro tem 4 partes. Uma primeira, que é uma parte mais histórica, sobre os grupos económicos, as famílias dominantes, ou seja, as tais 1000 pessoas, 0,01% da população, 800 multimilionários, cerca de 1000 pessoas, que têm metade do PIB português. E, portanto, que é a maior desigualdade social que existe na Europa, a maior concentração de riqueza que existe na Europa, e nós estudámos a evolução ao longo dos últimos 40 anos, enfim, as suas raízes históricas, mas isso já correspondia a um projeto que já tínhamos publicado, enfim, mas sobretudo nos últimos 40 anos, como é que se consolidou essa estrutura. Para isso estudámos esse grupo, estudámos um outro grupo, que são os 776 governantes portugueses de todos os governos constitucionais, ou seja, todos os secretários de Estado, todos os ministros, sem exceção. Fizemos, aliás, uma base de dados que tornámos pública, está num site, osburgueses.net, para quem tiver essa curiosidade e os instrumentos para o ver. Está lá a história de cada um destes governantes, onde estudou, que lugares governamentais ocupou, a que empresas é que pertence, de que conselhos de administração é que vem, para que conselhos de administração é que foi, portanto, o roteiro do poder político e da sua ligação com o poder económico. Não fazemos nenhum preconceito moral sobre isto. Há, evidentemente, entre estes governantes pessoas de enorme dignidade, mas sublinhamos como é que, para a maioria, o efeito de promoção social que constituiu a participação no governo explica a organicidade dos partidos, seja do PSD, do PS, sobretudo, e do CDS, enfim, que é um partido menos representativo do ponto de vista governamental. Metade dos governantes do Partido Socialista, ao saírem do governo, foram para lugares de poder importante em empresas grandes. E 2/3 dos governantes do PSD e do CDS fizeram o mesmo. Não são quaisquer empresas. 1/3 de todos estes governantes foi para empresas financeiras. Explica, aliás, a forma como o sistema financeiro domina por completo hoje, não só em Portugal, mas também em Portugal, a estrutura empresarial e a estrutura dos negócios. Mas 1 em cada 7 foi para empresas de parcerias público-privado. Portanto, se alguma vez alguém vos perguntar se tem a expectativa de que um governo do PSD renegocie as rendas das parcerias público-privado ou um eventual governo do Partido Socialista renegocie as rendas das parcerias público-privado, tem aqui a resposta. 1 em cada 7 dos governantes dos vários partidos está à frente de uma empresa das parcerias público-privado. Esses partidos nunca as vão renegociar. Faz parte da vida deles. E 1 em cada 7 está nas empresas do PSI 20. Se continuarmos, o estudo diz-nos também quantos vão para o imobiliário, quantos estão associados à construção e à especulação imobiliária, quantos estão associados à finança, já o disse, à indústria, às telecomunicações, às privatizações. Quantos destes governantes beneficiou das privatizações sobre as quais tomou decisões? Isto é a primeira parte do livro. Há uma segunda parte sobre o modo de vida, portanto, casamentos, condomínios, consumos, carros de luxo, colégios, enfim, tudo isso. E há uma terceira parte, a que o João se referiu, que é a construção do discurso, do simbólico e no nosso próprio senso comum. E é talvez uma das partes mais importantes do livro, porque responde ao problema de como é que um grupo tão pequeno na sociedade pode dominar a sociedade. E só pode dominar se as ideias de que a desigualdade do rendimento e esta forma de estrutura social é normal forem banalizadas e aceites pela grande maioria, como hoje são aceites pela grande maioria. E é aí que estudamos o discurso do poder, a publicidade, as telenovelas, a Margarida Rebelo Pinto, as revistas do coração, enfim, toda a simbologia, as homilias, enfim, o discurso do Presidente, a geografia, os testemunhos, enfim, tudo aquilo que faz parte desse processo. Finalmente, há uma quarta parte que é sobre as análises teóricas das classes, portanto, em que resumimos alguns dos preceitos de análise teórica das classes sociais. Bom, eu não me deteria nestes detalhes,
porque, enfim, se tiverem oportunidade e interesse em ler o livro, formarão a vossa própria opinião, certamente encontrarão muitos dos percursos desta burguesia, enfim, que faz parte da nossa vida dos dias de hoje e que, aliás, permite perceber a evolução da sociedade. Eu queria dedicar mais às consequências desta análise. Nós fizemos-la porque estávamos inspirados por uma ideia que já resulta de outros estudos que fizemos no passado, nós e outras pessoas, que o João resumiu, que em poucas palavras pode ser dita assim: o problema de Portugal é a burguesia portuguesa. A razão do atraso é a burguesia portuguesa. Ou seja, uma estrutura de classes desigualitária, exploradora e que cria uma forma de autoritarismo social que se reproduz por um sistema político fechado sobre si próprio e que suporta uma governação que torna bastante indiferente a alternância neste contexto. Qual é a consequência disso? Bom, e creio que isso é o mais importante neste contexto. Dos factos que talvez seja mais evidente para quem agora está atento ao que está a passar é o contexto da crise europeia. Terão lido que os jornais hoje de manhã publicaram um estudo de uma agência internacional, um grupo de cientistas, que fez uma apreciação sobre todas as votações no Parlamento Europeu e constatou que não só no Conselho Europeu, que são os governantes, se vemos a trajetória dos vários governos da última década, Durão Barroso, Guterres no princípio, Durão Barroso, Sócrates e Passos Coelho, aí a conclusão é absolutamente esmagadora, mas o mesmo acontece nas votações do Parlamento Europeu entre as grandes famílias, social-democrata e Partido Popular, ou seja, a direita. E a conclusão é que as deliberações sobre a Europa, a sua política, o seu orçamento, as suas escolhas, a sua vida, a sua organização, foram sempre coerentes nas famílias políticas europeias. Isso tem uma tremenda consequência, que é o esvaziamento da Europa, porque se não tem alternativas, a Europa é só uma voz, e essa voz é Merkel. O Tratado de Lisboa, o Tratado Orçamental que vai começar a ser aplicado e o que conduz a deliberação da vida dos europeus, incluindo os portugueses, é Merkel. Não foi sempre assim. A Europa, aliás, foi sempre um equilíbrio difícil entre alguns grandes Estados, dois em particular, a França e a Alemanha. E o facto de ter sido eleito o Hollande há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, vai fazer 2 anos este verão, aliás, e a catástrofe que isso representou para a Europa agravou este problema. Porque o Hollande prometeu não só manter a dualidade com a Alemanha, como fazer frente à Merkel. Ele foi eleito com uma plataforma que impunha a revisão do Tratado Orçamental. Impedir que o Tratado Orçamental imponha a austeridade permanente à Europa. E imediatamente capitulou sobre essa matéria. Tinha prometido que haveria um anexo do Tratado que determinaria condições económicas de política contra a crise. Não houve anexo nenhum. E o Tratado foi ratificado pela própria maioria do Presidente, que tinha sido eleita para impedir esse Tratado. Ou seja, para defender a Europa contra os bancos. E, portanto, hoje, o resultado disso é não só, digamos, a degradação política da governação do Hollande, que chega àquele ponto de nomear o Ministro do Interior, agora Primeiro-Ministro, que foi o homem que se evidenciou por ter expulso aquela miúda cigana de 15 anos ter expulso da França, apanhada no autocarro da sua escola, grande orgulho da política de um socialista, não só por esses efeitos, mas sobretudo pelo que mais nos diz respeito a nós, todos europeus, é que a desistência da França prejudica Portugal, como prejudica a Europa, aliás. Isto é trágico. Esse é o primeiro contexto político. Portanto, a aproximação das famílias políticas de governação na Europa determina um empobrecimento e o fechamento da Europa contra os países periféricos e agravando as suas dificuldades. A Marisa dizia no outro dia, e eu não sabia disto, imagina, fui verificar, e é inteiramente verdade,
nos 27 países europeus, a maior parte dos governos são partidos socialistas ou governos em que estão partidos socialistas. A começar pelo da Merkel, onde está o Partido Socialista alemão. Mas os socialistas têm a maioria nos governos europeus. E essa maioria faz Merkel. Faz Merkel. O Tratado Orçamental é uma tragédia para Portugal. Porque, olhem bem para o que se passou nestes 3 anos. Aumento de impostos, corte nas pensões, corte nos salários, facilidade dos despedimentos, dificuldades no Serviço Nacional de Saúde. Com isso, o déficit orçamental chegou a 4%. Pois o que significa o Tratado Orçamental, ou seja, esta orientação Merkel para a Europa, é que não estamos sequer em metade. E um governo que aceita o Tratado Orçamental com o entusiasmo de António José Seguro, ou como for, e que o cumpra, vai pôr Portugal em 2018 com um corte suplementar de 6 mil milhões de euros, por cima dos aumentos de impostos que não voltam atrás, dos cortes de pensões que não voltam atrás e dos cortes de salários que não voltam atrás. Porque é isso que diz o Tratado Orçamental. Não pode haver política para proteger os reformados ou para proteger os pobres, ou os trabalhadores desempregados. E é por isso mesmo que aparecem agora previsões extraordinariamente graves, como as do INE, que nos diz que em 30 anos de uma geração, Portugal pode ter 6 milhões de habitantes. 6 milhões de habitantes é o que Portugal tinha na alta Idade Média. Portugal não existe se tiver 6 milhões de habitantes. Não somos um país viável. Se em 30 anos houver uma catástrofe, que eu não me lembro, posso não conhecer bem, mas creio que estou exato, nenhum país moderno, na segunda metade do século XX, nem com uma guerra, perdeu a população que Portugal perderia se continuasse por este caminho económico de degradação e de imigração. Agora vejam bem, o Presidente da República diz-nos que nos próximos 20 anos a austeridade continua sempre. Ele não diz 30, diz 20. Em 20 anos continua sempre a austeridade para chegar ao tal objetivo dos 60% do produto. Ponham então 20 anos e digam a um filho nosso que tenha 22 anos, não espera que os 42 anos talvez tenhas uma oportunidade de emprego. Ou digamos a alguém a quem roubaram a sua pensão e que tem 65, não, nos 85 anos isto vai ser recomposto. 20 anos de austeridade só com um governo autoritário. Não é possível de outra forma. Mais ainda, se um governo que daqui a um ano será eleito, continuar, aceitar e agravar esta política. Por isso é que eu creio que a discussão que os burgueses situa sobre a natureza da estrutura social de Portugal e o que nós vemos sobre a Europa nos obriga a pensar onde é que pode estar a esquerda. E eu daria uma resposta, creio que há outras, mas é a resposta que eu acho que é a mais importante de todas. O que faz agora à esquerda não são etiquetas, não são passados. O que é preciso é saber quem é que tem uma solução. Eu creio que a solução mais importante de todas, por onde começa tudo e por onde nunca se pode desviar, é reestruturação da dívida. Sabem que há um tempo atrás, há umas semanas, 74 pessoas lançaram um manifesto em Portugal fazendo esse apelo. O manifesto surpreendeu, primeiro pela clareza que tinha. É preciso acabar com a austeridade e isso faz-se poupando na despesa da dívida. Portanto, impondo aos credores uma renegociação que signifique reestruturar a dívida. Já tirei mais uma palavra sobre isso. E é não só pela clareza das palavras, mas por quem as assinava. É claro que setores de esquerda que sempre o defenderam, eu e o Fernando Rosa assinámos, enfim, pessoas do Bloco de Esquerda, pessoas de outras opiniões de esquerda, o Ferro Rodrigues, enfim, outras pessoas que o tenham feito, isso não tem grande surpresa. Agora, o Passos Coelho perdeu a cabeça quando viu que havia 2 ministros das Finanças do Governo de Direita, Manuela Ferreira Leite e Bagão Félix, que havia 2 conselheiros do Presidente, que foram, aliás, rapidamente demitidos, e não sei quantos ex-ministros. E a pergunta é, porquê é que estas pessoas... Bom, quem há 3 anos já o defendia, que o defenda agora, é só coerente. Mas pessoas que não o defendiam há 3 anos atrás. O que é que leva essas pessoas não só a defendê-lo,
como a querer fazê-lo em condições em que tem risco. Porque, enfim, isto abala um pouco. Como se viu, houve gente que foi despedida, houve um comunicado do Conselho Europeu, do Durão Barroso. A propósito é que a Comissão Europeia toma posição sobre o que num país do canto da Europa 74 cidadãos disseram. A propósito de quê? O FMI pronunciou-se. A propósito de quê? O Passos Coelho 2 vezes. O Presidente da República lá admitiu os coitados. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma coisa que incomoda profundissimamente, porque tem razão, porque é uma proposta corajosa e é uma proposta que abala interesses. Eu achei absolutamente notável a posição de recusa do António José Seguro, porque ele disse, renegociação eu aceito, reestruturação não. Ou seja, pode haver uma negociação desde que não prejudiquem os credores, se ficar tudo na mesma. Lamento muito. É claro que os credores têm que aceitar que não podem continuar a levar de Portugal tantos juros que significam despedimento ou corte nas pensões. Tem que haver uma diferença. E a diferença é negociamos para defender Portugal, ou seja, as pensões, os salários e os contribuintes. Possibilidade de criar emprego. Para continuar tudo na mesma, podemos tomar um café, mas isso não é uma negociação. Podemos até oferecer uns Lusíadas em inglês, como faz Paulo Portas quando a Troika vai de viagem, mas isso não é uma negociação. E, portanto, é preciso impor um corte na dívida. O texto sugere que esse corte pode ser feito de várias formas. A mais forte de todas é impor um juro muito baixo e um grande prolongamento dos prazos. E isso tem um efeito gigantesco sobre o volume da dívida. Gigantesco. E, portanto, Portugal não tem que pedir perdão nenhum da dívida. Nós não temos que pedir perdão nenhum, não cometemos nenhum crime. Não devemos nada a ninguém. Não temos nenhum perdão a pedir. Nós temos simplesmente que defender Portugal e, aliás, dizer a estes países que a renegociação que queremos fazer é a mesma que eles já fizeram quando precisaram. Não há nenhum dos nossos credores que não tenha já feito uma reestruturação da dívida em 1950, em 60, em 80, em 90, em 2000, quando seja. É assim que fizeram. Há um colega meu, professor, diretor de uma faculdade da Alemanha, que dá o seguinte exemplo. Imaginem um país que tem um produto de 100 e que tem uma dívida muito grande de 100. Portanto, tem uma dívida que é 100% do produto. É muito. E aparece uma troika que lhes diz assim, nós temos uma solução para a vossa dívida porque ela tem que ser corrigida. A solução é a recessão. E, portanto, vamos passar o produto de 100 para 50. E a dívida, que continua a ser 100, passou a ser 200% em vez de ser 100%. É isto que está a acontecer em Portugal. A dívida já é 130% e era 90% aqui há atrasado. Conclui o meu colega, só o idiota da aldeia é que pode propor para resolver um problema grave da dívida, aumentar a dívida. E nós estamos a ser governados pelo idiota da aldeia. É exatamente isso. Porque há um plano. Isto tem um sentido. O sentido é desorganizar o trabalho, acabar com os contratos. Já repararam como é que há esta insistência tão grande? Qualquer negociação com a Troika é vocês já facilitaram a lei dos despedimentos. Alguém me sabe dizer o que é que a lei dos despedimentos tem a ver com o pagamento dos fluxos da dívida pública? O que é que tem a ver? Mas o grande objetivo deles é sempre mudar a estrutura da relação social. Agora é caducidade dos contratos de trabalho. É sempre a mesma coisa. Eu já ouvi, vocês também, um ministro a comentar o facto notável de, na concertação social, estar em discussão a facilidade do despedimento ilícito. Eu, que não sou jurista, mas que sou ingênuo, achava que uma coisa ilícita é proibida. Prende-se o homem. Multa-se o homem. Agora é ilícito. Não. O governo está a propor a facilidade do ilícito. E depois até nos apresentou como um grande favor ter recuado a esse respeito. Olha, nós afinal consideramos que isto é ilícito, enfim, fica para outras núpcias. É absolutamente extraordinário. Ou seja, esta ideologia faz com que eles nem se deem conta do que estão a dizer. Porque é tão banal para eles que o que é preciso é a grande solução para a sociedade portuguesa: despedir. Não lhes basta 1 milhão de desempregados. Não. É preciso despedir.
É preciso acabar com os contratos coletivos. Já não há quase ninguém em contratos coletivos. É preciso que nunca mais haja quem pense que o contrato coletivo é uma forma de organização da sociedade ou do contrato social. Porque da democracia faz parte essa coisa absurda de termos um Serviço Nacional de Saúde. Não, é um custo. Até as palavras são uma armadilha. Já repararam que o salário pago aos trabalhadores da função pública, ou as pensões pagas aos pensionistas, públicos ou privados, é uma despesa. Mas o investimento é um investimento. Ora, em termos contabilísticos é exatamente a mesma coisa. Uma é uma despesa social, outra é uma despesa de investimento. São as duas despesas. Ótimas despesas, aliás. Mas um chama-se uma coisa que é despesa, que é uma coisa má, e outra chama-se investimento, que é uma coisa boa. Até as palavras são armas contra nós, mas são sistematicamente organizadas para isto. Por isso é que a reestruturação da dívida é decisiva. Portugal só recupera se fechar a porta à chantagem da dívida. E esse é o sentido deste manifesto. Ele foi logo apoiado por um Prémio Nobel de Economia, Stiglitz, e por 74 economistas estrangeiros, coisa raríssima, aliás, diretores de faculdade, reitores de universidade, um homem que foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, atualmente professor nos Estados Unidos, editores de revistas científicas. Foi um movimento extraordinário, porque esta percepção de que a Europa tem que ser isto é tão importante. Eu creio que a lista do Bloco de Esquerda faz bem, aliás, ao apresentar-se nessas eleições contra a dívida, enfim, com uma plataforma política clara sobre o que me parece ser a solução para Portugal, mas ao mesmo tempo fazendo alianças com o Partido da Esquerda na França, o Partido da Esquerda na Alemanha, com o Syriza na Grécia, com a Esquerda Unida em Espanha, ou seja, com movimentos que na Europa, nos vários lugares, representam estas sindicalistas, esta esquerda social, esta esquerda política. A esquerda não pode estar sozinha, precisa se juntar em movimentos fortes para poder marcar, oxalá possa ganhar o governo na Grécia, veremos se assim acontece ou não, mas para poder disputar politicamente estas alternativas. E isto creio que é a resposta. Se houver uma posição clara na esquerda sobre a dívida, então é aí que se tem que juntar todas as forças. E, portanto, temos que pensar diferente. Portugal sempre pensou um bloco central ou uma alternância central, ajeitando de um lado ou do outro. O Pires de Lima dá um jeito no CDS, lá no governo do PSD e do CDS, para diminuir o IRC para as empresas. Talvez será possível, se o PS for para o governo, fazer um jeito para não sei o quê. Não há jeito nenhum possível. Não há jeito nenhum possível. O Bloco Central, a governação política, hoje, é o Tratado Orçamental. O governo, o mal que fez em 2014, fará pior em 2015. E o governo que vier a seguir fará pior em 2016. E a seguir fará pior em 2017. Porque só pode continuar a cortar. Faltam 6 mil milhões. Tudo o que fez de mais brutal não deu isto. Vai continuar. E enquanto obedecer à Merkel, enquanto for este grande partido da obediência, mesmo que tenha cores diferentes, cumpre exatamente a mesma coisa. E por isso é que eu acho que é preciso pensar de novo, é preciso encontrar de novo soluções e ir ao contrário. Não é como é que a política se arranja, é o que é preciso fazer pelos nossos. E creio por isso que o que discutimos neste livro, o que ele prova, é qualquer política da esquerda que passe por jogos com este pequeno núcleo de poder económico tão concentrado, tão dominante, tão hegemónico, tão esmagador, tão autoritário, não tem nenhuma viabilidade. Não conseguirá nada para ninguém. Precisamos, por isso, ter uma resposta em que haja uma capacidade de criar política social, de criar democracia ativa, criar capacidade de resposta. E isso assim será se em Portugal e na Europa houver uma força deste tipo, que recupere simultaneamente a democracia, que é uma forma de soberania, com certeza, nós queremos decidir sobre nós. Como é que é possível que a Troika discuta com Portugal o que é que faz sobre o salário mínimo nacional? Não vos indigna isto. Eles têm todo o poder na mão. Podem impor as suas metas, se o governo aceitar estas metas e se, enfim, tiver maioria para isso. Mas chegarem ao ponto de tutelar que centros de saúde é que fecham? Quanto é que é o salário mínimo nacional? É absolutamente extraordinário. Portugal nunca foi tão próximo de um protetorado, nunca esteve tão deficiente. E não é porque daqui a 3 dias, chegar a zero lá o relógio do Dr. Portas. Ele que ponha pilhas novas, porque são os tais 20 anos do Presidente. Vai sempre continuar.
porque continua enquanto há estas regras. E combater estas regras significa uma ruptura e um confronto com a União Europeia. Por isso é que creio que a dívida é uma forma de desobediência, é uma forma de resposta, é uma forma coerente, combativa e determinada. Mas não vejo nenhuma outra solução, não vejo nenhuma outra saída. Não há folgas. Não há folgas. Continuará sempre o que já nos fizeram. E ninguém pode dizer que não sabe o que está a passar. As pensões foram cortadas. Os salários foram cortados. Há 100 mil jovens que imigram todos os anos. Mais 2 anos e temos 10% da força de trabalho portuguesa que se foi embora. 10%. Ou seja, nós chegámos nos últimos 2 anos ao pico maior da imigração dos anos 60, dos nossos pais e dos nossos avós, quando fugiam da pobreza, da miséria e da fome. Mas agora são engenheiros e são enfermeiras. E, portanto, o efeito que isto tem sobre a sociedade portuguesa é uma guerra. É uma guerra. As pessoas estão a fugir de uma guerra. E, portanto, eu acho que é preciso juntar tropas, juntar força. E fazer disso os sinais que uma campanha eleitoral permite, mas, sobretudo, olhar a fundo para os problemas. Eu creio que o sinal enorme que nos deu este manifesto foi dizer há pessoas improváveis que se podem juntar, não porque tenham uma ideia sobre que vão governar em conjunto ou ideias iguais sobre a sociedade. Não têm, uns são de esquerda, outros são de direita, é inteiramente verdade, mas quiseram assumir o risco de dizer nesta questão é preciso tocar a rebate. Reestruturação da dívida. Não nos enganámos sobre as palavras, aliás. A palavra estava lá para ser assim mesmo. Reestruturação da dívida. É assim mesmo que tem que ser. A dívida tem que ser abatida. E, portanto, se ela não é abatida, pressiona sempre as pensões e os salários e pressiona o desemprego. E, portanto, solução, sabemos qual é. É essa. É preciso trabalhar sobre ela. Acho que é preciso fazer muito mais trabalho sobre como é que pode ser, como é que se faz a negociação, como é que isto se desenvolve, que tipo de governo é que o pode fazer, como é que se ganha força para isso. Tudo bem, é preciso fazer isso. Espero que o Bloco de Esquerda, enfim, quem estiver interessado nisso, o possa fazer porque o tem que fazer. Agora, o caminho que nós temos tem que ser um caminho de ruptura, de desobediência, de enfrentamento. Não podemos aceitar o tratado orçamental e não podemos aceitar esta espécie de fado triste em que Portugal se torna sem esperança, sem lume, sem alternativa, sem vida, sem nenhuma, enfim, sem nenhum encanto, sem nenhuma capacidade de resposta. Por isso, creio que estamos numa situação difícil. Acho que Portugal não está numa situação difícil, não está numa situação fácil. Haverá uma enorme abstenção nestas eleições europeias, já sabemos que é assim, mas que haja alguém que comece a lançar esta resposta. Isso pode-se fazer com o voto e pode-se fazer, sobretudo, com o que possa acontecer na política portuguesa ao longo dos próximos anos. Se acontecer uma coisa tão improvável, tão absolutamente improvável, como esta tomada de posição destes 74, que ninguém, absolutamente ninguém podia estar à espera, e se juntaram pessoas tão improváveis, é porque podem acontecer coisas ainda mais importantes e ainda mais improváveis, assim seja. Mas sobre isso discutiremos. Muito obrigado.